Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo desse diário gravado, onde eu estou compartilhando com vocês algumas experiências que têm feito diferença na minha vida. Eu acredito que, se colocadas em prática, farão diferença na vida de vocês também. No primeiro vídeo, eu falei a respeito de como as redes sociais afetavam diretamente a minha vida, produtividade, foco e uma série de outras coisas. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês a respeito da importância de nós aprendermos conteúdos novos, de aprendermos coisas diferentes. Dentre esses conteúdos, práticas, atividades, nesse vídeo eu quero falar a respeito da importância da leitura, de aprendermos um conteúdo que faça diferença na nossa vida. Não é simplesmente você pegar qualquer livro e ler aleatoriamente, porque existem uma série de livros, existem uma série de conteúdos e de coisas que a gente pode aprender. Mas a gente precisa aprender a selecionar coisas que são mais importantes para a gente nesse momento, nesse atual momento que nós estamos vivendo. Então, selecionarmos conteúdos que farão diferença para a gente agora. E isso é muito relativo e pode mudar de pessoa para pessoa. A gente precisa ter uma noção e um senso de sabermos o que a gente está precisando para esse momento. O que eu preciso aprender nesse momento que fará diferença na minha vida, que fará diferença no meu dia a dia, no meu relacionamento com as pessoas, no meu trabalho, nos meus estudos, enfim, numa série de outras coisas. Então, aprendermos a selecionar determinados conteúdos e buscarmos ao máximo o conhecimento que a gente precisa para obtê-lo, através da leitura, através de vídeos, através de aulas, de palestras, de cursos. Isso é sempre muito válido. A gente só cresce quando nós obtemos conhecimento, quando nós buscamos conhecimento, quando nós paramos para ler, para estudar, para ouvir, falar menos e ouvir mais. Aprendendo esse conteúdo, a gente aprende ainda muito mais quando a gente passa esse conteúdo para outras pessoas, para quem está à nossa volta, para as pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade, para aqueles que a gente tem algum contato diário ou frequente. Então, aprendermos um conteúdo diferente faz toda a diferença na nossa vida. Então, selecione você algo que você entende que precisa aprender, algo que você reconhece que, se você buscar, se você ler, se você estudar, fará diferença na sua vida. Então, nesse momento, eu particularmente tenho estudado sobre um conteúdo que tem feito muita diferença na minha vida. Obviamente, existem vários outros conteúdos que eu gosto de assistir, que eu gosto de ler, que eu gosto de buscar aprender, mas nesse momento eu tenho um conteúdo que eu tenho procurado saber mais a respeito dele, que para mim, nesse momento, que tem feito muita diferença, que eu aprendi mais recentemente, mas que já é um conteúdo muito antigo, é a respeito do estoicismo. É um conceito filosófico. Depois, em outros vídeos, a gente pode estar falando a respeito dele, mas que para mim tem feito muita diferença. Então, por algum motivo, a internet me recomendou esse conteúdo, eu achei muito interessante, e de lá para cá, desde que eu tive acesso a esse conteúdo, o que eu tenho feito? Tenho assistido o máximo de vídeos que eu posso, palestras, podcasts, enfim, a respeito desse conteúdo. Não somente isso, não fico somente no ouvir, no assistir, no ver, mas eu comprei alguns livros e eu tenho lido a respeito desse conteúdo. Então a gente vai à fonte, a gente vai na fonte daquilo que a gente procura aprender com as melhores pessoas. E nesse sentido, a internet faz total diferença pra gente.
Nesse sentido, a internet nos ajuda e muito, porque escolha qualquer conteúdo que você queira. Se você for à internet, você terá ali pessoas que são referências, pessoas que são autoridade, pessoas que conhecem muito esse conteúdo que você quer aprender hoje, e na maioria das ocasiões e das vezes, esse conteúdo está disponibilizado gratuitamente. O que diferencia, por exemplo, de um curso que às vezes essa mesma pessoa oferece, é que nesse curso ela vai selecionar e vai trazer uma metodologia, vai trazer aquele conteúdo de forma mais acessível para você. Você não vai precisar ficar garimpando na internet, em vídeos, em sites, em livros. Ela vai passar aquilo de uma forma muito mais organizada para que você tenha acesso. Caso você não tenha condições nesse momento de comprar um curso sobre o que você pretende aprender, você pode ir à internet. Certamente, se você pesquisar, você vai aprender. Então, conteúdos que a gente aprende e que a gente coloca em prática, que a gente reconhece que a gente precisa aprender e que fazem diferença na nossa vida, que nos colocam para pensar. Coisas que a gente aprende, que você diz o seguinte: cara, se eu colocar isso em prática na minha vida, vai mudar a forma como eu trato as pessoas, a forma como eu vejo a vida, a forma como eu ajo, como eu trabalho, como eu me relaciono, vai impactar o meu presente, o meu futuro, vai mudar a forma como eu penso a respeito do passado também. Então tudo isso faz muita diferença na nossa vida. O fato de aprendermos novos conteúdos, de aprendermos coisas que fazem diferença na nossa vida. Não somente aprender, mas colocar em prática tais conteúdos. Que tem muita gente que é como uma esponja, só absorve, mas nunca coloca em prática. A gente precisa aprender e colocar em prática. Não adianta você pegar um livro e ler esse livro de uma vezada só, numa tacada só, se você não colocar em prática nada desse livro. Se você não parar e refletir sobre aquilo que você leu. Se você não colocar em prática tais ensinamentos, vai ser mais um conhecimento inútil, não praticado. E quantas coisas às vezes a gente aprende que a gente nunca coloca em prática, que a gente nunca realiza, que a gente nunca faz. Então eu recomendo a todos vocês que busquem um conteúdo que valha a pena, que você estude, que você pesquise, que você aprenda, que você leia, que você ouça e que você coloque em prática. Nem que seja uma página. Para quem não lê, não tem o hábito da leitura, se você ler uma página de algum livro e colocá-lo em prática, você já sai na frente de muitas pessoas que não leem e que não colocam em prática. Então não queira fazer muito de uma vez só. Aprenda a inserir novos hábitos. Se para você é novo o hábito da leitura, não queira ler 10, 20, 30 páginas num dia e no outro não ler absolutamente nada. É muito melhor a frequência, a quantidade, a recorrência, o hábito, do que a gente querer fazer muito e depois não fazermos nunca mais. Então, esse hábito são coisas que a gente coloca em prática todos os dias. Então, recomendo que você tenha o hábito da leitura, que você leia, nem que seja uma página. Uma página, a gente não pode dizer que nós não temos tempo, que a gente não consegue, que é difícil, que é cansativo. Não. Todo mundo tem condições de ler uma página de um livro por dia e colocar essa uma página em prática. Então faça isso, experimente isso no seu cotidiano e troque hábitos ruins por bons hábitos. No caso, por exemplo, se você assiste muita televisão, muitos filmes, novelas, séries e por aí vai, e afins, troque às vezes um filme que não te traz conteúdo nenhum por um filme que agregue conteúdo, que agregue conhecimento, ou troque às vezes uma série qualquer por um podcast onde você vai aprender sobre determinado conteúdo e passe a observar melhor as pessoas, porque nem sempre a gente aprende só aquilo que a pessoa está explicando.
Isso a gente pode abordar em próximos vídeos, mas muitas pessoas que estão na internet, que às vezes estão próximas da gente também, às vezes é um líder da sua igreja, às vezes é um patrão, às vezes é um colega de trabalho, você tem muito que aprender com essa pessoa, não necessariamente só sobre o conteúdo, mas a forma como ela fala, a forma como ela gesticula, a forma como ela trata as pessoas, a forma como ela trata os negócios, entende? Então ter esses tipos de pessoas e aprender não somente o conteúdo, mas todo o resto, olhar para o pacote completo, é muito válido também. Então quando você, numa próxima ocasião, assistir um vídeo, assistir um podcast, acessar às vezes uma rede social de uma pessoa que você tem como autoridade e referência em determinado assunto, veja como ela se porta, como ela fala, como ela gesticula, como ela se expressa, a sua linguagem verbal e a linguagem não verbal também. Porque em outros vídeos a gente vai estar falando que a nossa linguagem, a nossa oratória, a nossa expressão física, corporal, gestual, a forma como a gente fala faz toda a diferença na nossa vida. Mas, finalizando esse vídeo, adote novos hábitos, aprenda novos conteúdos. Faça isso hoje. Certamente você tem alguma coisa que você tem interesse, que você tem curiosidade e às vezes você nunca pesquisou. Comece pesquisando, comece estudando, comece assistindo, comece lendo, que esse hábito se tornará um excelente hábito na sua vida. E essa curiosidade, ela é muito boa. Ela pode nos levar muito longe. É assim que a gente aprende. É assim que muitas pessoas que hoje a gente assiste e aprende com elas, foi assim que elas começaram também. E todo começo é necessário um passo. Então, desse primeiro passo, de uma página por dia, de um conteúdo diferente, que você vai aprender, que certamente fará total diferença na sua vida. Valeu, galera! Esse é mais um diário gravado e espero vocês no próximo. Um forte abraço e até mais. Valeu!